Bom dia, pessoas, amigos, amigas e quem não se define com nada, amigues, né? Sei lá como que se diz numa linguagem neutra. Eu venho aqui até mesmo depois de muito tempo, me escondendo, sendo reprimido pelas pessoas, sendo chamado de louco, neurótico, sendo desacreditado, né, pelas pessoas, pelo simples fato de eu ser pobre. E não somente ser pobre, quanto ser homossexual, ser soropositivo hoje e ser deficiente físico também, nos dias atuais. Sim, tem gente que até questiona, eu sou um deficiente físico que anda, sim. Eu tenho problema na coluna que vai para os dois nervos ciáticos inferiores que me incapacitam muitas das vezes de sair de casa, de levantar da cama. E os momentos que eu consigo, mediante o uso de medicamentos como morfina, tramal, que são medicamentos comuns a mim no meu dia a dia, eu consigo fazer algumas coisas, né? Graças a Deus. E mediante de que sou eu e Deus na vida, né? E eu preciso fazer as coisas por mim. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre questionei muitas coisas, né? Principalmente o porquê que a sociedade e várias pessoas me batiam pelo fato de eu ser pobre, né? Também sou fumante. É uma bosta, mas eu sou fumante. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu sempre me questionei, né, nessa questão, ou por causa dessa marginalização, dessa condenação massiva, porque eu cheguei a frequentar desde o lixo ao luxo, em vários locais, para ser bem exato, desde os Jardins até Heliópolis. Então, eu tenho propriedade para falar com isso, né? E a tratativa, principalmente, de segurança de rua, de segurança pública, são totalmente diferentes. As tratativas são totalmente diferentes. Quando é identificado que somos pobres, e até mesmo se formos gays, negros ou algum desses desfavorecidos, geralmente sofremos represárias piores. Se estiver usando droga, pior ainda, né? Porque a sociedade criminaliza quem usa droga, porque automaticamente tem que se criminalizar alguém, né? Tem que punir alguém. Por que que essas pessoas têm que ter voz? Né? O porquê que essas pessoas podem falar ou não, né? E também sou um sobrevivente das drogas, tá? E eu, em vários tempos, eu não sabia por que que eu usava droga. Porque eu sabia que era algo que me fudia total, total, total. Não é nem em questão da sociedade, porque pouco me importa o que a sociedade vai pensar, entendeu? Em questão de mim mesmo. O que que eu fazia por mim? Porque muitas das vezes eu acabava em locais indevidos, escondido, ou até mesmo dentro do meu quarto, usando minha substância, ficando muito louco. Depois passava 2, 3, 4 dias em cima de uma cama, com depressão, ou até mesmo com os danos que a droga causava. E, e eu sempre questionei,
causa, por que que a sociedade era como era. E eu sempre quis mudar a sociedade, para ser bem exato, né? E eu achava que eu tinha esse poder, mas eu não tenho. É uma falácia eu falar que eu tenho o poder de mudar a sociedade. Mas enfim, muitos até mesmo me recriminam, né, pelo fato de hoje eu estar como eu estou, mas eu sou vítima desse sistema capitalista, né, de onde que a gente tem que, se não tiver oportunidade de fazer um curso superior, tem que se sujeitar ao mercado de trabalho para trabalhar e pagar suas contas. De onde que a empresa, de onde eu trabalho, eu trabalhava num sistema de atacado, até hoje eu sou registrado lá, né, tenho a carteira fechada, e eu pegava muito peso, sem nenhuma proteção, sem nada. Esse serviço no máximo era para ser feito por 4 pessoas. Por final, na hora que eu enxerguei, eu estava fazendo sozinho, tudo para compensar, porque eu faltei alguns dias na empresa porque eu estava doente usando drogas. Sim, a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que o dependente químico, ele é doente, tá? Só para esclarecer para os julgadores aí. Então, eu perdi a vergonha e também o anseio de que a sociedade me aceita, de que qualquer um me aceite, né? E resolvi falar. Então, assim, para mim foi negado tudo. Tudo, 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 tudo. Não por incapacidade minha, porque mesmo eu sendo proveniente de família humilde e tal, né, eu tinha pelo menos o básico para sobreviver, que era um prato de comida, um teto. Eu tive uma mãe até meus 19 anos. Depois que a porra toda começou a pegar. Porque quando eu me vi que eu precisei sair da casa da minha mãe e morar com os estranhos, isso quando eu completei 19 anos, né? Eu não tinha experiência do mundo. Eu fui morar na casa dos outros para ser objeto sexual dos outros, para ter um teto e um prato de comida, para eu não chegar numa situação de rua. E assim se deu em vários momentos da minha vida, certo? Desculpa se vocês ouvirem alguma coisa, porque eu tô sentado na praça aqui, que eu resolvi falar um pouco. Então eu sempre questionei algumas coisas e dentre elas estava essa marginalização, sabe? A marginalização dos mais reprimidos, dos mais necessitados, dos mais renegados pela sociedade, né? E sim, das pessoas que geralmente mais precisariam ou do Estado ou até mesmo da própria sociedade em si. Uma parte, sim, em questão financeira, porque a gente vive num país capitalista. Várias coisas a gente precisa para se manter em pé do dinheiro, principalmente questão de alimentação. E eu falo com propriedade porque eu passei e volta e meia eu passo fome. Porque desde novembro de 2019 foi me negado um direito ao qual eu paguei para ter, que é o INSS. E eu estando com esse problema de coluna, esse problema de nervo ciático, fora isso, estou com mais 2 hérnias de disco na minha cervical, que dói pra caramba meu pescoço, por isso que às vezes eu não consigo dormir e às vezes de madrugada eu fico assistindo vídeo, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo, né, para conversar com vocês um pouco. E
Então eu sempre questionei também essa parte. O porquê às vezes a gente chegava num órgão que seria para inclusão, a gente era tratado e é tratado como um lixo, porque sim, nós somos tratados como se a gente tivesse automaticamente culpa do estado que a gente ficou, né? Não são as empresas que não fornecem um ambiente adequado, que não fornecem equipamento, que não querem ter gasto, como eles falam, né? Que exigem da gente demais, ou que até mesmo a gente faça o trabalho de mais pessoas ganhando apenas o único salário, porque não é aumentado se você desenvolve mais ou mais trabalho. O valor do seu salário não aumenta. E devido a tudo isso, eu também estou com síndrome do túnel do carpo agora em uma das mãos, porque eu operei a outra, né? E eu venho até fazer um apelo, né? Se vocês puderem compartilhar para ver se meu processo anda, porque eu não entendo por que, que não dá sequência no meu processo, né? Porque desde dezembro de 2021, de onde tinha sido decretado um perito judicial para fazer minha perícia, de onde que ele já tinha me atendido na rede de atendimento, num pronto-socorro, e ele não poderia fazer a minha perícia. Daí retornou para a justiça, de onde que a justiça até hoje não deu sequência. Por qual mais que, como diz o meu advogado, ele encaminha as solicitações, ele encaminha os pedidos e nada vai. E aí eu fico me questionando por que que essas pessoas, elas determinam quem vai viver ou quem vai morrer. Porque se não fosse algumas pessoas que me ajudam com um pouquinho que seja, entendeu? Que elas podem ajudar, porque ninguém tem a obrigação de me ajudar. Ninguém me deve nada. Seria obrigação do Estado, porque sim, a gente paga imposto para que o Estado faça pela gente. E eu paguei o INSS para que, se eu tivesse algum problema em decorrer, ou até mesmo da minha saúde, porque o ser humano ele tem a sua ascensão na sua maioridade e depois a sua degradação do corpo, até a sua morte. E sim, em algum momento da vida, eu talvez eu não teria a oportunidade de trabalhar. E como que eu ia viver? Eu seria condenado a morrer com isso? Por isso que o regime de CLT, além de ser importante, é essencial para essas garantias. Porém, essas garantias elas não são fornecidas para as pessoas, porque sempre, geralmente, tem um médico, perito, que ele nem olha para sua cara, ele faz análise muitas das vezes nas coxas e está pouco se importando se você depende daquele dinheirinho para você viver, para você colocar um prato de comida na sua mesa. Então, isso é algo até mesmo para ser questionado. Por que que a gente paga por um sistema de onde que nos é negado o nosso direito? Porque é direito, está na Constituição. Eu não estou pedindo nada além daquilo que é meu direito. Porque eu tenho laudos, eu tenho tudo. Eu cheguei a reencaminhar para o INSS o pedido em denúncia e tal, e me foi negado, porque eles falaram que eu não tinha nada de novo. E detalhe, em 2019, quando eu fui fazer a perícia, eu estava com um pedido de uma cirurgia que eu tinha que fazer, que eu consegui fazer em 2022, se eu não me engano, em junho de 2022, que eu fiz o implante de um eletrodo, que é uma bateria que fica me dando choque nos dois nervos ciáticos, nas duas pernas, através de fios, para tentar reduzir o dano, porque nervo não tem tratamento. Sinto muito, não tem. Não existe solução.
por isso que eu sou considerado, sim, deficiente. E não sou eu que estou falando, são os laudos, são exames, é uma série de coisas, né? Então, assim, é um sistema muito injusto, porque automaticamente nós somos enganados. Porque esse sistema é feito por médicos, e esses médicos, por eles serem de uma classe financeira diferente da nossa, que nós trabalhadores, na maioria das vezes, nós somos pobres. Não existe um trabalhador que faz serviço para os outros, registrado em CLT, que tem uma oportunidade assim extraordinária de subir de cargo. Porque até mesmo para você subir de cargo dentro de uma empresa, você precisa de uma faculdade. Quem com um salário mínimo, ou um pouquinho a mais, que seja, consegue bancar uma faculdade, pagar aluguel e colocar comida dentro da sua casa. Sozinho. Não existe. Não existe. E eu fiquei muito feliz em ver pessoas fazendo faculdade com programas ProUni, FIES, e que lá atrás, em 2003, quando eu prestei o vestibular e passei em terceiro lugar na FUNEP, que é uma faculdade que tem no interior de São Paulo, e primeiro lugar do meu curso, e eu automaticamente caí na ilusão de que o programa, na época que era Escola na Família, fosse me atender, e que eu ia ganhar bolsa, que eu ia conseguir fazer meu estudo e tal. Mas eu não consegui, infelizmente, porque no interior esses programas eles não eram destinados a quem era carente, mas tinha potencial. Isso eu garanto, porque as minhas notas não eram ruins. E então eu não consegui concluir da sequência meus estudos. E aí eu tive que trabalhar. E eu não consegui emprego no interior, na cidade de onde eu nasci e cresci, devido à minha orientação sexual, de eu ser homossexual, né? Então eu tive que ir para a capital para tentar uma oportunidade de emprego, conseguir emprego. A maioria dos empregos eram todos, assim, exploradores demais. Muitos dizem, ai, é muito bacana você trabalhar em shopping, loja, tal, não sei o quê. Mentira, gente, mentira, é bobagem. Porque além de você ser explorado pra cacete, desculpa o palavreado, tá? Prefiro falar assim do que ficar com tanta formalidade. Vamos ser bem exatos e bem diretos, né? Você é super explorado dentro de uma loja, independente da qual. E eles te pagam o mínimo do mínimo. E muitas das vezes eles agem no esquema comissionado. Se você entrar numa loja, o vendedor ele ficar desesperado andando atrás de você, pode ter certeza que naquela loja, possivelmente aquele vendedor ele só recebe a sua comissão. Ele não recebe nenhum centavo a mais. E na maioria das vezes é 5% das suas vendas. Então imagina quanto que essa pessoa não tem que vender para ela conseguir um salário digno para pagar suas contas. Eu vivi isso. Vivi. Tá? Trabalhei em call center, que você não tem essa exploração massiva e tal, mas porém eles te pagam um salário mínimo, que sim, é um salário mínimo, né? Com seus descontos se torna menos do que um salário mínimo, e porém você tem uma pressão psicológica exacerbada, porque você tem que bater meta, você tem que cumprir uma série de coisas, de exigências e tal, tem que ter sorriso na voz, tem que tratar o cliente bem e tal, não sei o quê, né? Claro que eu até mesmo eu prezo por isso, por tratar as pessoas bem.
E por isso que eu sempre questionei, porque que até mesmo muitas pessoas da sociedade me taxavam como louco, ou tentavam me menosprezar lá, o viadinho, né? Porque até a sexualidade da gente incomoda, interfere nisso, e é argumento para desmoralização. E até mesmo eu pergunto, né? E entra em questionamento, porque eu sou muito de questionar as coisas. O porquê que a maioria dos políticos, certo? Que alguns são provenientes da pobreza, são provenientes de tudo isso que é nos negado, né? De uma vida digna, porque se nós somos iguais perante a lei e nós temos vários direitos como cidadão, por que que nos é negado? O porquê que o governo federal e os políticos vão decidir quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ter a oportunidade de fazer uma faculdade ou não. E tudo isso é determinado por uma pequena parte da sociedade, chamada elite. Então, é necessário de que a gente tenha tudo isso negado para a gente, para que esse povo continue. É simples assim. Imagina um pobre sair da favela, um pobre ter oportunidade, ele virar um doutor e começar a frequentar espaços de onde a elite, as pessoas que carregam um brasão no peito, elas frequentam. É, é necessário isso. É necessário que vários brasileiros como eu, que tinham o potencial de uma série de coisas, fiquem presos nesse sistema para alimentar essas pessoas, né? E até mesmo para isso que serve os direitos trabalhistas, né? Que muitos já foram tirados de nós novamente com a reforma trabalhista, porque eles dizem, não, muitos direitos trabalhistas, né? Vai prejudicar os empresários e tal. Não é que vai prejudicar os empresários. Se existe alguma lei, algum direito, é porque teve problema. E é por isso que a gente está vendo aí um número excessante, gritante, de trabalho escravo. E não é trabalho só análogo à escravidão, porque eles falam análogo para falar assim, suavemente, a pessoa parecia que estava escrava. Não, é escravo mesmo. Vamos dar o nome aos bois, né? Então, assim, essa é a realidade. Nós pobres, nós servimos como é, os escravos, né? De um sistema de onde tudo a nós é negado. O acesso à cultura às vezes é negado, a educação, a saúde, a uma alimentação, a moradia, a saneamento básico, coisa simples, né? E hoje para mim é negado até um benefício que eu paguei. E ainda sou chamado de vagabundo pela sociedade. Então venho aqui questionar, né, e trazer uma reflexão para vocês, né? E o porquê que essas pessoas que são provenientes da pobreza não têm representantes lá em Brasília? Não tem representantes, às vezes, nem na Câmara de Vereadores, nem no prefeito. Por que que o pobre não pode? Se a Constituição fala que pode, né? Então, para um pobre, às vezes, conquistar isso, ele precisa batalhar muito, ele precisa lutar muito, ele precisa ser persistente. E muitas das vezes, quando ele consegue alguma coisa, né, rara das vezes, por iniciativa só dele, né,
Porque muitas das vezes tem que juntar dois, três, quatro, cinco da família. E quando é, é uma pessoa igual a mim, né, que sou eu e Deus, qual que é a oportunidade que eu tenho? Então, eu venho aqui expor a minha indignação a esse sistema louco, né, que a gente vive, que também fazer um apelo, né, se vocês puderem compartilhar para que esse meu processo ele continue, né, porque infelizmente eu preciso do dinheiro para pagar meu aluguel, que está atrasado há mais de um ano. Eu preciso do dinheiro para me alimentar. Certo que o dinheiro que vai vir não vai dar para comprar todos os remédios que eu preciso, mas paciência. Mas pelo menos eu tendo o mínimo de dignidade que um ser humano precisa, eu acho que é válido, né? E que faz jus pelo que eu passei. Não somente com a empresa me cobrando e eu tendo que fazer trabalho de várias outras pessoas recebendo o mesmo salário, até mesmo pela empresa, pelas oportunidades que elas tiveram no governo anterior, me fazendo uma tortura, tentando me mandar embora por justa causa, mesmo estando doente, porque o INSS negou, você tem que se virar e trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Com coisa que se fosse eu que estivesse escolhendo. Mas não sou eu que estou escolhendo, eu estou doente. E é uma doença que eu vou levar pro resto da minha vida. Né? Então eu vim fazer o apelo, né? Que se vocês puderem, compartilhem esse vídeo para que chegue em alguma autoridade, para que o meu processo possa dar sequência e que o perito faça uma análise justa de todos os problemas que eu tenho todo documentado. Se vocês quiserem, pode me chamar no privado, que eu tenho toda a documentação, eu encaminho para vocês, não tem nenhum problema. É, e hoje, assim, infelizmente eu vivo de doação das pessoas, mesmo eu sendo um segurado do próprio INSS. Mas eu tomei essa coragem, né, de gravar esse vídeo, de mostrar quem eu sou, né, e sair da escuridão ao qual todo mundo sempre me colocou. Porque quem é pobre já é condenado. Quem é gay, então, pior ainda. E assim se vai, né? Então, acho que chegou o momento de eu começar a me mostrar um pouco mais. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe a vocês, que dê a força necessária, né, e o abrigo a todas as necessidades que vocês precisem, né, e que todos aí tenham sucesso. Obrigado aí, tenha uma ótima noite.